Então, professor, hoje nós estamos aqui para agradecê-lo por ter aceito o convite, né, de participar conosco do Clube de Leitura. Estamos quase completando o ano aí do Clube de Leitura e Metodologias Ativas de Ensino. E temos agora, dia 10, o início do próximo livro, e é o livro que foi escrito, alguns capítulos, e organizado, e pelo que a gente já conversou, vivenciadas todas essas histórias que estão aqui no exemplar. Né? Então, o pessoal agora está com o cronograma, o início da leitura é no dia 10, e ela vai aí até maio. E a gente vai bater um papinho. Então, hoje, pessoal, nós estamos aqui com o professor Blasius Debode, né? Ele falando comigo que alguns pronunciam Debode, mas o professor Blasius é o professor que é organizador do livro e vai fazer esse bate-papo conosco. Então, professor, eu vou pedir para você se apresentar, dialogar um pouco conosco sobre qual foi a proposta, de onde surgiu o livro, né? Que a gente já conversou um pouquinho sobre essa história de quando ele foi escrito e o que já mudou até hoje. Então, vamos aí bater um papinho, aguardar você se apresentar para a nossa equipe. Isso, então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. De fato, eu sou professor Blasius da Educação Básica, já trabalhei mais de 20 anos e no ensino superior já estou chegando a quase 30 anos. Atualmente eu atuo mais em cursos de pós-graduação, tanto estrito como lato sensu, não atuo mais na graduação. E desde já uma longa data, o tema formação de professores sempre foi o meu predileto, né? Eu desenvolvi um programa muito especial na universidade que eu trabalhava, no centro universitário, que se chamava Programa de Apoio e Acompanhamento de Professores, justamente para ajudá-los, né, e auxiliá-los no dia a dia da sala de aula. E eu sempre dizia para eles, né, temos que diminuir o trabalho do professor, né? E tem jeitos, tem maneiras, e isso a gente tenta. Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Morei até final da década de 90 no Rio Grande do Sul, e desde os anos 2000 estou aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, atuando no ensino superior e na minha empresa, Instituto de Educação Talentos, que nós atendemos mais crianças e jovens, né, que têm do espectro autista, né? Então, nós, mais ou menos, resumindo a minha trajetória, que quem quiser saber mais pode ler, mas é questão de fui pró-reitor, professor, coordenador, isso não precisa saber, porque o mais importante agora é conversarmos sobre o que o livro vai trazer e qual é a experiência que está contemplada. Então, se me permitir ler rapidamente, né, esse livro ele nasce num período de transição do Centro Universitário Uniamérica, que estava implementando desde 2014, 2015, uma nova proposta pedagógica no ensino superior. A ideia era trabalhar por competências, utilizando como metodologia principal a metodologia de projetos. A partir daí, os cursos começaram a se reestruturar em currículos que não tinham mais disciplinas, mas a gente trabalhava com projetos e competências. E a partir disso a gente foi pensando sempre na lógica, né, profissional. Entendíamos que o estudante desse primeiro período ou semestre, ele deveria passar pela experiência que um profissional faz. Então a gente fazia a pergunta, né? O que um profissional faz? Um exemplo, o que um advogado faz? Um advogado faz, por exemplo, ele precisa saber fazer um habeas corpus. Então, o que o aluno tem que aprender? Ele tem que aprender a fazer um habeas corpus. Obviamente que o conteúdo é meio, mas nós não ensinávamos mais os conteúdos, mas fazíamos em sala de aula as atividades aplicando o conhecimento. Então, a gente colocava numa plataforma conhecimento, antes ele estudava e vinha para a sala de aula para praticar, ou seja, aprender a fazer aquilo que o profissional daquela profissão faz. Então, o livro ele vai trazendo essas experiências, né, para mostrar assim, como é que ele foi construído essa ideia, como é que os professores foram formados, no sentido assim, tiveram formação para conseguirem trabalhar nessa nova proposta pedagógica, porque, querendo ou não, todos nós fomos, vamos dizer assim, nós fomos formados num modelo em que era preciso saber dar aula.
E agora não é mais dar aula, é fazer o aluno aprender através de uma metodologia de projetos, desenvolvendo competências profissionais. E isso nenhum professor sabia fazer. Então, nós precisávamos aprender a fazer para conseguir depois replicar para os nossos professores e outros lugares que a gente começou, então, a atuar através de um processo de consultoria. Uhum. Excelente experiência. Gostei muito dessa proposta da linha de construção, né? Lá do fim e o conteúdo sendo o meio e o que o aluno precisa produzir. Professor, no primeiro capítulo, né, que é abordada aqui a questão de uma comparação entre o que era a reprodução, que a gente vê muito isso numa aula expositiva, né? O professor basicamente vai lá e repete o que está escrito em um livro, e dessa reprodução foi para um momento de construção desse conhecimento com o protagonismo do aluno. Nesse processo de mudança em que você conta que os professores não sabiam, vocês aprenderam e depois começaram a replicar. Houve muita resistência? Como que foi essa fase aí de adaptação do processo? O professor ou o docente, ele resiste quando ele não tem clareza quanto ao processo. Eu sempre costumo, nas formações que eu trabalho e nas instituições que eu visito, eu sempre digo assim que o professor, ele resiste ou ele está para trás quando a gente não é claro com ele na instrução. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com os professores nossos uma formação que nós dizíamos assim, professor, como você faz hoje para trabalhar em sala de aula? A gente fez num quadro, a gente colocou uma lista, à esquerda colocou, eu pego um conteúdo, eu pesquiso sobre isso, preparo uma aula, depois eu exponho para os alunos, eu faço uma atividade para fixar esse conteúdo, e depois, se sobra um tempo, né, eu vou para alguma coisa prática, né? Daí a gente pegou assim, pois muito bem, nessa nova proposta, você vai continuar a preparar, planejar, você vai continuar usando conhecimento, você vai continuar pesquisando, tá? Só que em vez de você fazer atividade, se sobrar tempo, você vai fazer a atividade por primeiro. Você vai lançar o desafio como aplicado ao exercício profissional e, em cima disso, se houverem dúvidas e o aluno questionar, você vai fazer uma explicação a partir da dúvida. Ou seja, aí, no momento que ele mais precisa, você vai dar a explicação. Eu sempre costumo dizer assim, quando nós éramos lá, estudantes na educação básica, né, muitas vezes acontecia que a gente tinha uma dúvida. E nós perguntávamos para o professor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E o professor, muito gentilmente, se ele tinha paciência, lógico, né, ele nos explicava 1, 2, 3, 4 vezes. Quando ainda nós não entendíamos pela 4ª vez, o que ele dizia? Eu vou dar um exemplo. Aí ele dava o exemplo prático, aplicado, a gente dizia, professor, era isso? Ou seja, o exemplo prático, ele traz a aplicabilidade do conhecimento. Então, quando a gente faz assim, quando o aluno diz o seguinte, quando a gente desafia ele, o exemplo anterior que eu coloquei, um aluno de direito, se ele precisa, ao final de um período, né, aprender a escrever ou elaborar um habeas corpus, né, e eu falo, olha, nós vamos agora, essa situação, ela é simulada. Vocês têm que agora escrever o habeas corpus para esse, vamos dizer assim, esse cliente. Né? Daí ele vai dizer, mas eu nunca fiz. Pois é, então, tem material lá que diz como é que se faz, o que precisa contemplar, como se elabora. Então, vamos estudar para a gente conseguir fazer. Ou seja, naquele momento, o aluno vai perceber significado naquilo que ele vai estudar. E quando ele vê significado naquilo que ele vai estudar, ele aprende. E os professores, quando eles começaram a perceber que os seus alunos estavam mais motivados em sala de aula, que seus alunos estavam mais interessados em sala de aula, o professor podia fazer a chamada no início da aula, nenhum aluno se levantava e ia embora. Eles não queriam sair no intervalo, queriam ficar todo o tempo na sala de aula. Então o professor disse, opa, tem alguma coisa diferente nessa forma de trabalhar
do que a outra em que eu tinha que fazer toda uma ginástica, né, e usar uma estratégia de equação para o aluno ficar na sala de aula. Então, ele se deu conta de que o aluno aprendendo, sendo protagonista do processo e fazendo isso na prática profissional, isso daria mais retorno para o estudante, ele se sentia mais engajado e mais motivado. E o professor, por sua vez, também entendeu que mudar seria dentro daquela lógica da frase que eu sempre utilizo. O professor da terceira década do século XXI, ele precisa aprender a ensinar, né? Então, em outras palavras, eu preciso ensinar o outro a aprender. Esse é o meu desafio como professor. E não ensinar conteúdos ou conhecimentos, é ensinar o meu aluno a aprender. Geralmente, professor, quando eu me deparo nos processos de formação também, o que eu mais ouço e o conteúdo, porque, como você citou o exemplo do habeas corpus, ali o aluno vai ter contato com diversos conteúdos e não necessariamente, às vezes, só daquela disciplina, né? Se a gente for olhar aí para o conteúdo em caixinhas, ele vai ter uma gama de conhecimentos que, a partir dali, ele vai precisar mobilizá-los ao ponto de construir todo o processo da elaboração desse habeas corpus. E se fôssemos pensar num contexto da educação básica, do ensino superior, de outras disciplinas, o que eu mais ouço dos professores mas eu não vou conseguir dar, literalmente a palavra eu não vou conseguir dar o meu conteúdo. Então, é aquela apropriação por temáticas e aquela necessidade que ele acredita que o aprendizado só acontece a partir do momento que ele tem essa exposição, essa oralidade de ir lá e falar, seja por meio de slides, por mais que desenvolva atividades, mas não fazer o processo inverso, né? Fazer o aluno a pensar e, a partir dali, o aluno busca aquele conhecimento e você está mediando esse processo. Então, esse papel de mediador é algo que eu tenho visto a resistência enorme em mudar o papel, de ser o protagonista achando que eu sou o dono, né, do conhecimento, e a partir do momento que eu organizo todo esse conhecimento para o aluno e deixar o aluno organizar os processos de aprendizagem dele, eu estou mediando. E mediante esse contexto dessas dificuldades, o que o senhor poderia, na sua experiência com formação docente, trazer para nós no contexto do docente e depois a gente pensar um pouco em conquistar o nosso aluno, porque a gente tem dois parâmetros, um que é a dificuldade com o professor e depois quando o professor aceita, muitas vezes se a gente vai realizar essa mudança, principalmente quando ela é na disciplina do professor Z, aí aquele professor que está mudando, né, resolvi me adaptar a metodologias ativas, parece que é ele que está não dando aula, né, o que a gente ouve muito, né, no caso do discurso do discente o professor agora não dá aula, ele só vem aqui e coloca as coisas para a gente fazer. Então, existe essa resistência de ambas as partes. Como que nos processos e no teu conhecimento você lidou com essas situações? Primeira questão que a gente precisa lembrar, né, que para nós professores, né, que eu sempre chamo clássicos, né, que têm já uma certa caminhada, né, sempre foi muito comum que a gente trabalhássemos com os fundamentos. Nós, pessoas assim, na minha geração, entendíamos que somente depois que eu trabalhar os fundamentos com os alunos, eles serão capazes de fazer alguma coisa. Isso era perfeitamente aceitável há 20, 30 anos atrás, em que nós não tínhamos internet, e eu sempre brinco, né? O sonho de consumo de todos nós, né, da minha geração, era ter uma Barça em casa para conseguir pesquisar tudo que a gente tinha vontade, né? Isso. Mas, infelizmente, né, não tinha essas condições, então a gente vivia só do sonho de ter essa Barça em casa, né? Mas veio a internet e com ela os conhecimentos, ou seja, eu não preciso mais perder tanto tempo como professor com os fundamentos, porque se eu proponho algo que é interessante no sentido
pedagogicamente falando, e vai fazer parte da profissão, eu vou trazer, eu sou da área da história, né, mas eu vou trazer um exemplo de novo de direito, né, porque é covardia se eu trazer um exemplo de história, né. Mas vamos pensar no direito, né, eu preciso ensinar para ele a questão do processo, daí vou falar a versão professor, né, e a versão aluno, né. Eu preciso ensinar para o aluno a questão de como se faz um processo de adoção. Ele normalmente, se eu fosse um professor tradicional, eu daria uma aula de todas as possibilidades e formas que é possível fazer uma adoção no Brasil. E pronto, o aluno ia acompanhar minha aula expositiva. Provavelmente, se eu fosse especialista na área da adoção, daria um show de aula e o aluno ia para casa sem saber fazer um processo de adoção. Diferentemente, se eu fosse o professor agora e quisesse que meu aluno aprendesse a fazer um processo de adoção, e eu chegasse na sala de aula e dissesse para ele o seguinte: olha, um casal libanês, aqui em Foz do Iguaçu tem muitos libaneses, então, um casal libanês, né, que já mora há mais de 10 anos no Brasil, não tem filhos, tem boas condições econômicas, quer adotar uma criança brasileira. Faça o processo, né, desse casal libanês e tudo que eles têm que fazer para conseguirem entrar na fila e tudo mais, aí se podem ou não podem adotar uma criança, né, brasileira. Né? Veja, para tudo que ele precisa estudar, para no final das contas me dizer se ele pode ou não pode fazer uma adoção, um casal libanês que já mora há 10 anos no Brasil, né, ele vai aprender todos os fundamentos de adoção, todos os conhecimentos sobre adoção. Né? E, obviamente, que nesse processo, ou nesse período, ele vai ter dúvidas. Então, nesse momento, o professor entra. Normalmente, o aluno, quando ele vê que ele pode fazer mais coisas, né, ele só reclama se eu uso de forma equivocada a questão das metodologias, né, ativas. E aí a gente também tem que ter muito cuidado que tem muitas pessoas que falam que usam metodologias ativas, mas na verdade estão usando uma metodologia ativa para fixar conteúdos. Isso é diferente, né? Então, metodologia para fixar os conteúdos, vou dar um exemplo clássico. Eu fiz um quiz com os meus alunos, né? O quiz é um questionário, né? Que é uma metodologia, né, diferenciada, mas ela não é para uma aprendizagem ativa. Ela é de reprodução. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz. E o aluno, ele percebe quando você propõe algo que tem a ver com a profissão dele. Daí, de novo, se a prática que eu estou propondo é uma prática do exercício profissional, podem ter certeza que o aluno vai se engajar e vai participar. Agora, se a prática for de aplicabilidade de conhecimentos, meramente conhecimento, sem ele vislumbrar que existe algo profissional por trás disso, ele não vai ter essa motivação e não vai se interessar, porque ele vai dizer, é conteúdo. Né? Eu sempre tenho duas maneiras de pensar. Nós precisamos deixar de pensar que o nosso aluno ele é acadêmico. A chave é dizer assim, o nosso estudante ele é um profissional em formação. E aí eu trago um exemplo. Vamos pensar que o engenheiro civil ele precisa fazer muitos cálculos estruturais. Se eu dou um cálculo estrutural para ele calcular, ele vai calcular, deu certo, deu errado, tanto faz. Se eu desafiar a pensar como engenheiro em formação, né? Porque lá, na primeira exemplo que eu dei, ele é um acadêmico. Ele fez a conta, se ele acertou ou errou, né? Não tem problema nenhum. Ele fez uma tarefa que o professor deu e como acadêmico ele entregou. Diferentemente, se o professor vai desafiar ele dizer assim, você é um engenheiro que vai construir um prédio de 4 andares e precisa calcular, né, a estrutura desse prédio de 4 andares. Aí ele vai pensar,
poxa, nesses 4 andares vai ter gente, pode ser moradores, pode ser escritórios, vai ter gente. Se eu calcular errado e esse prédio cair, quantas pessoas vão morrer? Veja, nesse momento ele deixa de pensar como acadêmico e começa a pensar como profissional em formação. Porque ele já vai vislumbrar de que engenheiro não pode errar um cálculo de, por exemplo, sustentação, de estrutura, que seja o que for. Tá? Então, essa é a diferença. Quando o aluno se vê desafiado para algo profissional, ele não diz assim, você está matando aula. Quando é que, ou você não quer dar aula. Quando isso acontece? Quando o professor não tem claro o propósito para a sala de aula. O que eu falo como propósito? Eu tenho que ir para a sala de aula e dizer, em 15 minutos, o que vai acontecer nas 3 aulas que eu tenho, nas 2 aulas que eu tenho, enfim, o tempo que eu tenho. E dizer para ele claramente, olha, nós vamos começar com uma apresentação da proposta, ou explicação da proposta, vocês vão fazer 20, 30 minutos, depois nós vamos discutir, depois vai ser isso e aquilo lá. Então ele vai, tem organização. Né? Quando você vem com uma proposta pedagógica organizada, o aluno vai perceber que você planejou e que você está trazendo algo que ele vai aprender a fazer, não aprender a memorizar e a decorar. Então, depende muito do professor, da forma como ele se estrutura, da forma como ele entra na sala de aula e da forma como ele participa do processo. Um exemplo, enquanto que os alunos estão fazendo a atividade em grupos, ele tem que rodar. Se ele ficar sentado na frente mexendo no celular, ele está dizendo por tabela que aquilo que ele deu, a proposta que ele apresentou, não é significativa, não é importante. Então, de qualquer jeito, tá bom. Agora, se ele rodar nos grupos, sentar com os grupos, perguntar, questionar e não sei o que, interagir com eles, vai, opa, o professor realmente trouxe uma proposta que vai fazer com que a gente aprenda nessa noite fazendo. Tá, ótimo, professor. E aí eu gostaria de escutar um pouco, que eu fiquei curiosa na nossa conversa rapidinho, um pouco antes, sobre a questão da avaliação do estudante, que a gente sabe aí que a avaliação, até a professora Rosângela Minardi, que trabalha um pouco na área da saúde, né, ela fala avaliação nos métodos ativos é o pulo do gato, né, ela tem um capítulo que ela traz essa comparação. E a gente sabe que a avaliação do estudante e que é da aprendizagem, o quanto também ela ainda é punitiva. Então, tem professores que acabam tentando mudar o seu planejamento, a sua condução metodológica, mas quando cai lá nos processos avaliativos, retoma para aquela simples reprodução. Acaba perdendo parte desse processo avaliativo, né? Que eu acho que a avaliação ela é construída desde o início que o aluno começa aquele conteúdo, aquela disciplina, né? Que ele está iniciando o desenvolvimento daquela aprendizagem. Esse processo precisa ser avaliado não só nos critérios também cognitivos, mas os comportamentais, que é todo o processo de avaliação formativa. E isso ainda tem sido um pouco difícil quando a gente dialoga com alguns docentes. Não sei se você tem se deparado com essa realidade, dessa dificuldade no processo de avaliar. E diante desse contexto que você tem encontrado, como que você tem orientado para melhorarmos esse processo de avaliação da aprendizagem do estudante? A avaliação, ela tem que vir com um propósito, né? Normalmente a avaliação ela é desvinculada do processo. O que eu quero dizer com isso? Né? No modelo mais tradicional, a gente dá umas X aulas e depois, já dentro do calendário, já tem uma previsão, normalmente o professor já planeja isso, ele vai dizer assim, ó, depois de 4, 5 encontros, nós vamos ter uma avaliação parcial. Depois mais de 4, 5 encontros, outra parcial, e lá no final, quando ele faz 2 ou 3. Então, quer dizer, existe, né, o dia marcado, né? O dia marcado do ajuste de contas, né? Ou seja, vamos ver o que ele conseguiu
guardar ou aprender até lá. O professor, nessa lógica, e eu não condeno ele, porque nós fomos formados para essa finalidade, né? Então, portanto, ele vai fazer isso e vai fazendo isso de uma forma muito consciente e lúcida, porque ele não aprendeu a fazer de outra forma. Ele foi avaliado assim, e talvez por ele não ter uma formação mais aprofundada, ele vai replicar o que ele considera que dá certo, que é dar o conteúdo, fazer uma avaliação, atribuir uma nota e segue-se. Segue-se. Agora veja, se eu vou pensar agora dentro de uma lógica formativa, vamos olhar para o mundo profissional. E eu sou um administrador, né, de uma empresa, me formei na instituição superior e eu preciso apresentar um relatório de vendas dos últimos 6 meses da empresa. Vamos supor que seja essa a minha incumbência e aquilo que eu faço na empresa. Daí eu apresento o relatório, né, em reunião. Aí os outros colegas, né, outros gerentes vão dizer assim, mas faltou isso, mas faltou aquilo lá, poderia ter isso, não sei o quê. O que você faz? Você é reprovado, é demitido como gerente da empresa? Não. Você vai pegar essas sugestões, aquilo que foi dado como uma contribuição, vai lá sentar de novo, vai ajustar e vai voltar a fazer uma nova apresentação. O que eu quero dizer com isso, né? O processo avaliativo, ele sempre é um problema, né? E aí eu falo, né, da minha instituição, né, onde a minha pró-reitora que me antecedeu, ela passava a noite inteira atendendo alunos reclamando por avaliação. Aí quando eu assumi a pró-reitoria, eu pensei assim, não, essa vida eu não quero, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com os coordenadores de curso para nós construirmos coletivamente uma rúbrica de avaliação com critérios claros que poderia ser institucional. Ou seja, o critério não era mais do professor, o critério era institucional. E não poderiam ser critérios subjetivos, tinham que ser critérios objetivos. Ou seja, o aluno fez, não fez, né? E para ele ter clareza, porque quando ele viesse reclamar, ele teria que saber, poxa, deixei de fazer isso. Então, o critério a gente construiu, aplicou e fomos muito bem sucedidos. Durante os 5 anos de pró-reitoria, pasmem, mas eu atendi 3 alunos que reclamaram de avaliação, tá? Ou seja, quando você tem critérios claros, tem um trabalho coletivo institucional para o aluno não perceber que existe diferenciação de avaliar, porque você vai dizer, o queridinho do professor Blas está lá, ó, sempre tira 10, né? Não, quando tem critério, não tem isso. Você vai mostrar que o 10 do outro é porque ele atendeu os critérios, e o 9 dele faltou esse critério que ele não alcançou. E o mais importante, que nós esquecemos como professores, são as fases desse processo. O que são as fases? Não adianta eu só dizer para o aluno que ele não alcançou o critério X. Eu preciso dizer para esse aluno, ó, o critério você não alcançou, né? Para você alcançar esse critério, recomendo você fazer isso, isso, isso. E para você conseguir fazer o que estou recomendando, eu sugiro que você olhe isso, isso e aquilo. Ou seja, você está dizendo para ele que ele precisa fazer um ajuste, você diz para ele como ele tem que ajustar, você vai indicar para ele quais são o referencial que ele vai utilizar e qual é o caminho que ele vai percorrer para ele conseguir. Ou seja, é isso que, novamente lembrando, na nossa formação, quando a gente foi fazer lá uma especialização, mestrado, doutorado, a gente fez um monte de disciplinas, né? Mas o que foi significativo? Foi quando a orientadora falava para nós sobre a nossa tese, dissertação, monografia ou artigo, sei lá o quê. Naquele momento que ela nos orientava, ela dizia o quê? Tá bom essa parte.
essa aqui, ó, não tá bom, tem que ler mais isso, mais aquilo, tem que escrever mais, pelo menos umas 5, 8 páginas falando sobre isso. Ou seja, ela apontava o que você estava fazendo certo, ela sinalizava o que precisa ser ajustado, depois ela dizia como você tinha que ajustar e de que forma você ia conseguir fazer isso, ou seja, buscar aonde. Então, nós esquecemos, às vezes, como professores, como foi nossa formação, especialmente depois da graduação, em que a gente teve essas experiências de orientação que foram realmente o divisor de água na nossa formação. E com os alunos, às vezes o professor vai dizer assim, professor, o senhor está me dizendo que eu tenho 60 alunos na sala de aula, que eu tenho que atender eles de forma individual? Sim, mas veja, você não precisa atender eles individualmente toda semana ou toda a sua aula. Vamos imaginar hipoteticamente que você tem 20 encontros com os alunos. Se você dividir os 60 alunos e você em cada encontro ter um diálogo com 3, né, que é possível, porque enquanto eles fazem as atividades, pode fazer, você vai pelo menos conversar uma vez com eles. Agora veja, se o colegiado resolve fazer um planejamento coletivo e vai dividir aqueles 60 alunos que trabalham juntos, dizer assim, ó, na primeiro vamos conversar, dessa forma vamos dividir, cada um vai conversar com alguns, no segundo mês com alguns, pelo menos vamos ter 4 conversas individualizadas no colegiado. Por isso essa ideia de planejar e um curso, uma disciplina de forma sozinho, dá muito trabalho, né? Lembra que no início eu falei, nós temos que usar estratégias para diminuir o nosso trabalho. Como é que eu diminuo? Fazendo planejamento coletivo. Isso diminui e o aluno percebe que está mais ligado às coisas. E isso funciona num modelo disciplinar, isso funciona no modelo por módulos, isso funciona por modelo de competências, de projetos, em todos os modelos. Basta fazer um planejamento coletivo. Então, o professor já até respondeu a minha próxima pergunta, que era exatamente a questão do número de alunos. A experiência, né, professor, já falou, e se me perguntar se for 60 alunos? Que era exatamente esse questionamento que eu ouço muito em relação ao número de alunos na educação básica, porque quando estamos no ensino superior, até mesmo a questão da maturidade, acomodação e envolvimento deles nos permite esse olhar mais individualizado, né, ao ponto que a gente consiga ali conversar, dialogar com todos. Agora, na educação básica, teria mais algum diferencial, além desse exemplo, desse planejamento macro, né, institucional que você colocou, que se todos planejarem, a gente consegue ter esse atendimento. E na educação básica, com salas superlotadas e os meninos aí na fase da adolescência bem agitados, o que você orienta? Como que a gente pode pensar? A lógica na educação básica, ela vai muito na direção também. Se eu posso orientar os professores, é planejamento coletivo. Ah, mas existem as disciplinas, sim, as disciplinas sempre vão existir, né? E talvez por bom tempo vão prevalecer, mas temos que pensar de uma forma diferente, né? E outra coisa, quando eu vou pensar no conteúdo, né, que normalmente é assim que a gente faz na educação básica, eu preciso trazer para ele algum exemplo em que dá um entendimento mais prático e aplicado. Alguns têm como e alguns não. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, de física, e se tiver um professor de física me corrija se eu estou usando o exemplo equivocado, mas vamos pensar num movimento retilíneo uniforme. Todos nós calculamos na física, em algum momento, movimento retilíneo uniforme, né? E calculamos a fórmula, fizemos o cálculo, passamos e tudo mais. E onde é que a gente utiliza o movimento retilíneo uniforme? A pergunta, um dia, assim, com muita curiosidade, né? Eu sempre tive muita dificuldade nas exatas. Eu perguntei para um professor de física e ele disse assim: eu vou te dar um exemplo que não é um bom exemplo.
mas para você tentar entender como é que funciona a prática, né? Ele perguntou, você já andou de táxi que tem taxímetro? Eu disse, sim, já andei, né? Pois muito bem, ó. O taxímetro lá, ele vai marcando para você a quilometragem que você vai andando e os valores correspondentes, ó. Então, o movimento, né, do táxi, ele é retilíneo e uniforme, ou seja, ele vai indo, né, numa direção, diz ela, não é uma reta, mas ele vai numa direção, vai medindo a quilometragem, os metros, né, e em cima disso ele vai cobrando o valor. Então, eu disse assim, ó, não é um bom exemplo, mas para você tentar vislumbrar o que isso é numa aplicação, você vai entender. Então, se nós começarmos a trabalhar com os nossos alunos da educação básica, né, porque assim, ó, vamos analisar bem. O aluno vai muito bem até o quinto ano, muitas vezes. Até o quinto ano, o que acontece? Normalmente tem um professor que fica mais tempo com o aluno. Esse professor, ele usa várias atividades diferenciadas para promover o processo de aprendizagem. Daí ele chega no sexto ano, começa a fragmentação. Ou seja, começamos a matar a criatividade, a própria inventividade, o processo de inventivo dessa criança, né? Porque cada professor vai olhar ela um pedacinho. Ah, eu sou professor de história, vou olhar agora o aluninho como um estudante de história. A professora de ciências vai olhar ele como ciência. A gente vai começando a fragmentar, e isso dificulta a questão da compreensão. Mais uma vez, se nós tivéssemos um planejamento mais coletivo, nós poderíamos trazer talvez um conhecimento mais aplicado, que fizesse sentido para ele e tivesse significado, porque dessa forma ele vai também entender, né? Porque não adianta você dizer assim, ó, olha, seu filho tem dificuldade em matemática, né? Tá, muito bem. Mas qual é a dificuldade? O que a escola já fez para ajudar essa criança na matemática? O que ela recomenda aos pais ainda poder fazer ou ajudar a fazer? Né? Então, nós somos muito, vamos dizer assim, de dizer que ele está doente, mas a gente não tem um diagnóstico e nem um tratamento. Né? Isso, normalmente, a escola, ela peca nesse sentido, quando ela não explica de uma forma mais clara, né, o que já foi realizado, o que deu certo, o que ainda falta por fazer, de que forma os pais podem participar, ou que ajuda extra eles podem buscar, tudo isso. Então, o aluno do ensino médio, de modo especial, que ele já vem já cansado de tanto ir para a escola, né, ele precisa ser também protagonista do processo. Porque se ele só for lá para conteúdos, né, eu estou matando ele cada dia mais, né? Então eu preciso propor para ele coisas diferentes, significativas, criar coisas, né, em que ele pode usar sua criatividade, genialidade, ou aquilo que ele estuda muito fora, que muitas vezes é a parte mesmo das mídias digitais, utilizar, então em alguns momentos usar o que ele sabe muito, porque isso valoriza o aprendizado dele. Eu pergunto, será que nossas escolas hoje, elas valorizam o conhecimento que o aluno adquiriu fora da escola? Provavelmente que não. E isso faz com que ele se frustre, né? Porque ele torce para passar rapidamente as aulas, né? O período da escola, para ele poder viver a vida, no seu estudantil, que ele gosta. Que é, muitas vezes, né, se dedicar a alguma coisa. E aí não estou falando, assim, de futilidade, né? Muitos estudantes se dedicam a estudar coisas sérias, né? Mas eles precisam ser orientados e estimulados, né? Porque sem isso, nós vamos ter uma escola que não está muito preocupado com a aprendizagem dos estudantes e, ao mesmo tempo, não orienta ou fora da escola para ele fazer alguma coisa que vai além da futilidade. Uhum. Então tá, professor. Vamos ver se alguém agora, eu agora acho que já estamos aí com 40 minutos,
Eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas. Vamos ver quem está aqui conosco se deseja participar. Deixa eu ver se não surgiram algumas perguntas que às vezes eu acabo perdendo aqui, ouvindo. Aí, então acho que a gente vai abrir para perguntas. Deixa eu ver, até agora não vi, professor, só parabéns, que o pessoal está colocando o coraçãozinho aqui. Então eu acho que vou esperar mais um pouquinho, a gente pode dialogar. Eu tinha colocado a questão do planejamento, que você tem um capítulo só sobre planejamento, o professor abordou muito bem. Assim, é muito gostoso ouvir você, porque a gente vê a experiência, né? Se você fala com o coração, com toda a bagagem que você traz, e que tudo isso daqui, como você colocou, que está no livro, é só resultado de algo que você realmente vivenciou, não é uma escrita só de fundamento teórico, né? É uma escrita construída a partir de um processo que houve toda essa mudança, essa implantação, essa vivência com essa historicidade. Acho que até a sua própria formação a gente vê que vem de um resgate histórico a proposta do livro. Eu presenteei a minha amiga, hoje eu fui olhar no meu histórico de compras ali na Amazon, em 2022, aí fala porque eu comprei 2 exemplares desse livro em 2022. E foi mandado para uma amiga minha que trabalha comigo metodologias ativas e o outro exemplar era para mim, né? E ela olhou, ela falou assim, interessante esse livro, mas eu vi que na hora que ela recebeu o presente, ela falou, interessante, acho que ela deu uma olhada, mas quando ela leu, ela falou, Fabiana, o livro é tão bom que eu não estou parando de ler. Aí ela terminou super rápido, mandou para mim, ela terminou, ela terminou primeiro que eu. Aí ela falou assim, você já leu o capítulo tal, porque o livro é muito bom, muito prático. Ela é enfermeira, professora na Federal em um campus aqui nosso do norte do estado. E ela ficou super envolvida, utiliza muito, e o que mais eu lembro que ela comentou foi o teu capítulo do planejamento. Porque quando a gente pega livros de métodos ativos, muitos deles traz técnicas, né? Aquela questão bem tecnicista de como conduzir. Mas para conduzir, antes disso, tem que planejar. E depois que acontecer o processo, tem que avaliar. Então a gente vê que a obra ela traz esse processo de historicidade do seu relato e de uma forma muito completa, que aborda o planejamento, né? A essência desse planejamento e depois do processo da avaliação do estudante. Deixa eu ver se mais alguém fez. Pode falar, professor. Se me permite, antes de... Acho que tem uma pergunta, né? Teve no ano passado uma instituição me escreveu assim, na verdade ligaram e falaram assim, professor, nós queremos trazer o senhor para a nossa instituição para falar com o curso de medicina veterinária, né? Eu disse, pô, eu sou historiador, né? Não, nós lemos seu livro, que é o mesmo, né? E ficamos encantados, né? Você vai conseguir orientar os médicos veterinários, né, de uma forma muito assertiva. Nós queremos o senhor, mas eu sou historiador, sou da educação, né? Tentei. Aí fui lá fazer uma atividade. De fato, quando você trabalha com a perspectiva da aprendizagem ativa, e você aprendeu ela na sua área, facilmente você consegue transitar, e você faz isso de uma forma muito rotineira, né? Então, por exemplo, eu estou pensando, vamos pensar os cursos, né, sob a ótica profissional há 10 anos, então, como pró-reitor, tive que pensar todos os cursos, não só o que eu coordenava, o curso de História. Isso me fez pensar que em todos os cursos eu tenho uma certa facilidade para pensar essa aplicabilidade prática profissional. E cada vez mais, quando a gente começa a pensar nessa lógica, fica mais fácil para a gente conseguir preparar. Então, hoje, eu penso assim, ó, o professor que realmente quiser fazer a transformação na sala de aula, ele precisa entrar nessa vibe, como diziam os jovens, né? Tem que entrar nessa vibe de planejar atividades aplicadas ao exercício profissional. Eu sempre brinco que hoje é muito fácil ser professor. Se você é profissional, atua na sua profissão, então você antes de começar, você disse que é bióloga, né? Então, se você é bióloga, o que você vai trabalhar em sala de aula? O que um biólogo faz,
Entendeu? Então é isso que encanta, porque quando você trabalha o fazer do biólogo em sala de aula, o aluno se apaixona por aquilo lá, né? Então nós temos hoje, né, seguindo um pouquinho, né, falta um pouquinho de paixão, né, de querer você trabalhar com os alunos, né, de uma forma assim que eles se apaixonem pela profissão que eles escolheram e tenham uma formação mais significativa. É o envolvimento com o que eu faço, né? Acho que eu lembro que o primeiro livro que nós realizamos a leitura aqui no clube foi Aprendizagem Socioemocional, em que a Carolina aborda toda essa questão mesmo da história de vida do professor, a importância de compreender a história de vida do nosso aluno e aí, consequentemente, o envolvimento com a prática docente. Ela trouxe no livro algumas estratégias ativas para que a gente pudesse realizar essa abordagem, mas o autoconhecimento que na época, né, a leitura nos trouxe para as pessoas que estão no clube desde o início conosco, foi bem profundo. É exatamente esse envolvimento com o que eu estou fazendo, e a partir dali eu consigo mostrar isso e claramente o aluno percebe, né, que a gente está ou não envolvido com o que estamos fazendo. Professor, tem duas perguntas, até agora eu vi duas aqui. Uma diz assim, ó, eu acho que é Mel, né? Que eu não sei, não tá, é Mary ou Mel, né? Eu não sei. Depois você me corrige se ele estiver falando errado, tá? Assim, o estudo prévio se faz importante, mas não fundamental no meu ponto de vista. Como fazer com que a sala de aula invertida possa ser potencializada utilizando a sala de aula como espaço para o estudo? Aí ela coloca prévio aqui depois, seria para o estudo prévio. Uhum. Tá. Você quer ler a outra também ou Tá, eu vou ler as a duas? outra. A outra diz assim, é do professor Hilton Marcelo. Professor Blasius, nessa caminhada de aplicação de métodos ativos de ensino, qual é o aspecto mais relevante que você tem observado? Que eu acho que é um pouco do que já foi, né, discutido. E aí ela faz especificamente da sala de aula invertida. Isso. Então, vamos primeiro do estudo prévio, né? Veja, todos nós que somos professores já passamos da fase em que a gente colocava lá, né, no tempo do Xerox, né, ou do Xerox, como alguns chamam, né, você colocava lá o texto, né, os alunos, né, se a aula começava às 7 da noite ou de manhã, aquela fila para fazer a cópia, corriam para a sala de aula com o texto na mão. Tinham lido? Não, não tinham lido. Por que eles não liam o texto, né? Porque eles sabiam que em sala de aula, você, professor, eu, professor, ia dar a explicação sintetizada daquele conhecimento. Ou seja, eu gastava 2, 3 horas explicando alguma coisa teoricamente e por tabela eu dizia para ele assim, ó, depois você, sozinho, em casa, vai tentar pensar a aplicabilidade disso na sua profissão, né? Lógico que a gente não pensava assim, mas é mais ou menos isso que acontece, né? O estudo prévio só vai funcionar se o aluno perceber significado. Em outras palavras, né? Se eu combinar com o meu aluno, né? E aí eu fui desafiado também por uma outra instituição onde eu permaneci durante 12 meses dando uma consultoria, dizendo assim, qual é a receita que você tem, bem assim a palavra, qual é a receita que você tem para transformar alunos em leitores e escritores, né? Aí, a partir desse desafio, eu lancei um e-book, né, onde eu dou a receita, né? Brincando, mas assim, é um manual onde eu explico como é que você transforma um estudante em leitor e escritor durante o curso superior. Ou seja, se eu tenho como propósito que o meu aluno chegue na metade do curso, leia artigos científicos e escreva textos coesos, claros e objetivos, o que eu tenho que fazer? E aí não é você, professor, sozinho. É o colegiado trabalhar em conjunto para que a gente chegue lá naquele propósito. E aí, se você seguir a proposta, você vai chegar no final do
curso, se tiver TCC, os seus alunos vão ir muito bem no TCC, não vai ser aquela desespero final. Mas voltando, ó, se eu colocar no estudo prévio algo que não tem sentido ou que o aluno não vê aplicabilidade profissional, né, aquele estudo prévio deixa de fazer sentido. Quando eu falo estudo prévio, não é dizer assim, ó, gente, na próxima aula vamos trabalhar, um exemplo, né, o processo de adoção. Todo o material está lá na plataforma, né, no AVA, vocês estudam e daí na sala, não é assim, né? O estudo prévio é a condição primeira que eu disponibilizo o material para o estudante para se apropriar, para ele conseguir, pelo menos, entender o propósito daquela atividade prática profissional que eu vou fazer, e mais ainda, que ele vai ter dúvidas, ele vai ter, talvez, leituras que ele tem incompreensões, em que eu preciso intervir. Mas essa intervenção ela pode ser num grupo menor ou coletivamente, quando eu perceber que há distorções na compreensão. Então, distorções, o que você tem que fazer? Gente, vamos parar um pouquinho? Vou agora dar uma explicação sobre isso. Aí você explica. Então, o estudo prévio, ele funciona, mas não é no sentido daquela lógica de vou colocar lá na pastinha do Xerox para o aluno ir lá fazer e trazer na sala de aula sem ter lido, né? Eu preciso estimular o meu aluno a ler. Vocês fazem se querem fazer um teste, se vocês estão sendo assertivos na quantidade de material disponibilizado para o aluno, verifiquem quanto vocês disponibilizam para alunos do primeiro período, do primeiro semestre, e quanto vocês disponibilizam para o aluno ler que está no sexto ou no sétimo semestre ou período. Se vocês olharem, né, em termos quantitativos, geralmente a quantidade de leitura é muito próxima do aluno do primeiro e do aluno do sétimo ou do sexto período. Por quê? Porque aí a geração hoje, a gente tem que cativar para ler. Eu sempre brinco e eu falo mais de uma forma bem verdadeira, né? Se eu quero que o meu aluno leia até o final do primeiro semestre um texto, né, por dia de 10 páginas e consiga entender esse texto, fazer uma análise desse texto, sublinhar ideias principais e tudo mais, eu tenho que começar com uma página. Sim, uma página. Por quê? Porque o aluno vai entrar no ambiente de aprendizagem, vai clicar na minha disciplina e vai olhar, porque ele não olha o texto, ele olha em cima primeiro quantas páginas tem. Tá? Aí se meu texto está uma página, o que ele vai fazer? Ele vai clicar, baixar para ler o texto. E ainda ele vai chegar na sala de aula, se vangloriando para os colegas, que ele leu tudo que o professor Blasio deixou na plataforma. Então, na primeira semana, eu coloco uma página. Na semana 2, eu coloco 2. Na 3, 3. E assim sucessivamente. Vou acostumando ele a um processo de leitura gradual. Tá? Quando ele vai chegar lá no final do primeiro semestre, ele vai estar lendo aquilo que eu quero que ele leia e, mais ainda, eu quero que ele leia não só um texto durante a semana de 10 páginas. Eu quero que ele leia 2, 3, 4 textos. Mas de que forma? Fazendo esse processo aos poucos. Então, se a gente usar estratégias assertivas, o estudo prévio dá muito certo. Mas eu tenho que usar uma medida que faça com que o aluno consiga efetivamente fazer esse estudo, né? E aí, não tem nenhum problema se eu preciso, em sala de aula, dar uma explicação. Não tem nenhum problema se eu preciso retomar algumas coisas. Se eu entendi que durante a atividade o aluno não está muito seguro e eu preciso dar uma explicação, tudo certo. Mas o aluno vai perceber que aquilo lá que eu coloquei é importante. Ele precisa ler para conseguir fazer a atividade. Qual foi o aspecto que eu percebi assim mais significativo? Nós
o aspecto mais significativo nessa trajetória foi de que eu consegui perceber que nós tínhamos 3 grupos de professores. O primeiro grupo de professores era aquele que tinha realmente interesse em mudar sua prática, mas não mudar ela só porque o diretor estava pedindo, a instituição estava pedindo e para garantir o emprego. Ele queria mudar sua prática porque entendia que, da forma como ele estava trabalhando, já não estava mais conseguindo fazer com que o aluno se envolvesse, participasse, engajasse nas suas aulas. Então, ele entendeu que era preciso fazer uma mudança da rota dele como docente para ele conseguir continuar a ficar atuando como docente. O segundo grupo, né, foi um grupo que dizia assim, nas reuniões, nas formações, sim, estou dentro, estou junto, maravilha, vamos fazer. E em sala de aula, ele dizia para os alunos, esse negócio aí não vai dar certo. Isso é uma coisa louca lá da direção, né? Mas não vai dar certo. Vou dar aula para vocês, que é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Uhum. O terceiro grupo era um grupo muito esforçado, ele tinha muito interesse, mas ele não conseguia fazer a virada de chave, né? Ou seja, ele, por mais que ele tinha boa vontade, por mais que ele tinha desejo, ele não conseguia compreender como fazer um processo diferente em termos de processo de aprendizagem. Então, esse também, infelizmente, não dá num modelo que requer algo voltado para o exercício profissional, aprendizagem ativa e tudo mais. Não sei se respondi as duas, mas é mais ou menos o que eu penso, né? Sim, o professor respondeu sim. Eu gostei muito da explicação dos grupos, do que você encontrou. Acho que isso representa bastante essas etapas e o que a gente encontra, né, quando a gente vai dialogando com os professores. Exatamente quando você foi falando, eu fui lembrando quem que se encaixa em cada grupo dentro do contexto. Muito bem exemplificado. Professor, até ia só comentar que, de repente, pode ser que quando deu 1 hora, agora a gente completou 1 hora de live, já aconteceu às vezes com 1 hora e 5, o Instagram cortar e ter que entrar de novo, né? Se acontecer e a gente não tiver encerrado, aí a gente entra. Eu acho que depois da pergunta do professor Hilton, não tivemos mais nenhuma outra pergunta. Então, acho que deu 1 hora agora, acho que a gente podia pensar no encerramento, professor, da live neste momento. Nós teremos encontros com todos os seus parceiros aí de trabalho, né? Tomara que dê certo com todos. Tem 2 que eu vi aqui que eu não estou com o telefone ainda, já deixei anotado, falei para o professor Blasius depois o contato de 2. Mas já estamos aí dialogando, acho que até maio, que é o período que a gente encerra o livro realmente maravilhoso, contribui muito, então super indico. Hoje as meninas já vão fazer aí outro post sobre onde pode encontrar, e eu quero pedir esse e-book que você falou, que deixou, que você fez explicando, depois indica pra gente se esse e-book está disponível, onde a gente pode encontrar, se é para fazer aquisição, como que fazemos, que eu vou querer entregar lá também para o pessoal do clube. Que Isso, fiquei muito interessado. Vou disponibilizar no grupo, né? Ele se chama Aprender com Brilho nos Olhos, tá? Então, é um e-book de 50 páginas, você lê ele rapidinho, né? Mas ele é um manualzinho que acho que ajuda e orienta nessa questão porque, querendo ou não, todos nós queremos uma miniatura nossa em sala de aula, né? E só que a gente não... Com a nossa trajetória, a gente, às vezes, nega o que a gente passou para chegar onde nós estamos, né? E nós queremos que o nosso aluno, já no primeiro período, já seja o que nós somos hoje, né? Então, lembrando, eu preciso trabalhar com esse aluno tendo a mesma paciência que muitos professores tiveram comigo durante a trajetória. Então, eu penso sempre assim, eu sou um defensor do professor, né? Em nenhum momento, né, quando eu vou nas instituições, né, quando eu sou convidado, não, os professores não querem. Não, se o professor não quer, é porque tem alguma coisa que não está muito bem claramente explicado, né?
Eu recentemente fui numa instituição em Fortaleza, onde também estavam passando para um processo de inovação e estava em ebulição o negócio, né? Aí eu falei, fiz uma oficina prática aplicada, eram 80 professores, e ao final das 3 horas, todos os 80 levantaram, batendo nas carteiras e me aplaudiram durante 3 minutos, dizendo queremos mais, né? E o Ai, que reitor lindo. da instituição disse assim, ó, nunca tinha visto isso, né? Todos que eu trouxe aqui foram muito, vamos dizer assim, aplaudidos no lombo, né? Você é o único que foi aplaudido. E aí não é questão de méritos. O professor, a gente precisa ser muito claro, transparente quando a gente conversa com ele. Quando a gente faz isso, ele entende e compreende. Não adianta dizer assim, você precisa mudar. Você precisa mudar por quê? O que está em jogo? O aluno vai aprender mais, você vai poder usar o que você faz na profissão, enfim. Então, tem muitas coisas. Então, pensa assim, temos muitas leituras, temos muitos estudos, tem muitas pessoas falando sobre esse tema, mas é importante a gente começar também a olhar assim, quem de fato está preocupado com o processo de aprendizagem, quem realmente está querendo formar um profissional diferente. E esses, muitas vezes, não são, talvez, pessoas muito conhecidas, mas que, por sua vez, têm experiência para poder trazer aquilo que muitas vezes o professor precisa, ou seja, demonstrar na prática como se faz. Então, tá, a professora Aline Cristina colocou aqui, muito obrigada, professor Blasius, por compartilhar conosco seu conhecimento e experiências muito enriquecedoras. E meus agradecimentos, professor, mais uma vez, uma satisfação ouvi-lo. Pode ter certeza que agora eu vou incomodar um pouquinho mais quando precisar. Aguardo aí o e-book, tá? O senhor falou que vai compartilhar lá com o grupo. Depois pode indicar o clube de leitura também. Aqui a Maria falou, fala inspiradora do professor. Eu já estou aqui pensando, falar para a Aline, ó, a Aline, ela trabalha em uma das pró-reitorias nossas aqui, Aline, para a gente já pensar em trazer o professor aqui para a instituição para a gente poder discutir, porque toda essa sua experiência com planejamento, a gente vê que é um diferencial possível de conquistar muitas mudanças diante da organização que você traz a proposta, não como algo muito pontual, né? Eu digo porque às vezes quando eu faço a formação é trazendo muito mais técnicas do que processo. E você enriqueceu muito, ouvir você foi, assim, maravilhoso, compreender essa questão do processo e do planejamento interligado, tá? Professor, então, bom descanso. Depois a gente vai divulgar a live lá para todos, vai ficar lá no clube. Eu mando o link também para você poder compartilhar com seus parceiros. E um abraço, até breve. O professor encantou em sua fala, a Fátima colocou aqui. Realmente é encantador escutá-lo. Muito obrigada, professor. Não vou ficar batendo 3 minutos de palma aqui, mas minhas palmas, tá? Aí, ó, Obrigado, presidente. a Aline colocou aqui, ó, já vamos organizar para a Semana Pedagógica Integrada. A gente tem uma Semana Pedagógica Integrada que ela acontece online, e porque nós somos aqui no estado do Mato Grosso, presencialmente temos 13 campos, né? A Unemat, então, ela está espalhada. Por exemplo, eu vou lecionar a semana que vem no Profibio, que é no mestrado profissional, a 1.200 quilômetros de onde eu estou. Vou levar um dia e meio, parece que de viagem. Nunca fui nesse campus, né? Mas parece que eu vou levar um dia e meio para chegar lá. E mais um dia e meio para voltar. É logo ali, é quase, eu falo 1.200 quilômetros, eu sair daqui e chegar na casa da minha avó, que mora perto de você aí, ó. Então, realmente é muito longe, no estado é grande, então a gente tem esse momento da formação integrada, e isso tem vários colaboradores de outros estados que têm participado conosco. Então, a Aline já fica aí encarregada, Aline, de levar a proposta lá com o pessoal da PROEG, porque realmente a tua fala se encanta e toda a sua experiência com gestão, professor. Muito obrigada mesmo, de coração, e até a próxima aí. No dia do evento, a gente vai mandando os links e trocando figurinhas agora, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos, né? E foi uma alegria imensa conversar com vocês, tá? Tchau. Um abraço, tchau, tchau.